Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Deus. Obrigado por esse amém. Para Jesus podia ser mais gostoso. Amém? Estamos felizes nessa noite? Glória a Deus. Hoje é mais um dia qual o Senhor nos concede. Amém? Nessa noite nós somos felizes porque estamos na casa do Senhor e grandes coisas Ele tem feito na minha e na tua vida. Porque se estamos aqui é pela misericórdia de Deus. Ninguém vem à casa do Senhor porque quer. Nós estamos aqui porque o Senhor, Ele nos trouxe aqui para nós ouvirmos a voz dEle nessa noite. E é uma bênção de Deus estar sempre aqui louvando a Deus com o pastor José Carlos, amém? Glória a Deus, esse ministério glorioso, que eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida desse ministério a partir de hoje, querido. Toma posse da vitória de Deus nessa noite. Eu gostaria de estar também oferecendo a Deus esse culto em ação de graça, porque hoje a minha filha mais nova se completa 3 anos, e é uma bênção de Deus, irmão, nas nossas vidas. Chegou ali no UPA, ali quase morta, mas pela misericórdia de Deus, hoje ela está aí, pelo nome do nosso Deus, amém? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Isaías, o profeta messiânico. Isaías, no capítulo 54. Glória a Deus. As crianças são uma bênção, ô Jesus. Glória a Deus, aleluia. Isaías 54. Deus, Ele se faz presente. Não é proibido você adorar, não é proibido dizer que Ele salva, cura e batiza e liberta e dá leva para morar no céu, amém? Isaías 54, todos acharam? Amém. Isaías 54, verso 17. Não pense você, irmão, que às vezes eu vejo muitos pregadores por aí que copiam mensagem na internet, mas graças a Deus não tem precisado disso. O Senhor, Ele tem nos sustentado, porque Deus, Ele levanta e Ele sustenta debaixo das tuas potentes mãos, amém? Aleluia. Isaías, no capítulo 54, apenas no verso 17: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que se usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Toda a igreja, amém? Bem forte? Amém. Amém? Pode repetir em nome de Jesus? Toda a igreja repete o versículo 17? Toda ferramenta. Isso aí é para você, querido, nesta noite que recebe de Deus essa palavra. Você pode repetir em nome de Jesus? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos, Senhor, e a sua justiça se vem de mim, diz o Senhor. Glória a Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Senhor, a tua palavra ela já foi lida, meu Deus amado. Agora tu coloca, Senhor, nos nossos corações aquilo que tu queres falar com cada um de nós nessa noite, meu Deus. Senhor, que nós possamos diminuir na tua presença, Senhor da glória, para que o teu Espírito, meu Deus, ele possa crescer, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo que nessa noite será uma bênção na tua vida e na minha vida, e que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar no meu e no teu coração. Você pode assentar em nome de Jesus. Nessa noite nós vamos falar sobre algo que precisamos ouvir da parte de Deus. É dizer, podemos dizer o título dessa mensagem: aprendendo com Deus na dificuldade do Senhor. A dificuldade da vida de um crente. Nós vamos citar alguns exemplos da palavra de Deus, alguns homens que tiveram experiências com Deus, algumas mulheres, e nem por isso deixaram de passar por dificuldade. Mas como nós lemos nessa noite, toda arma forjada contra ti não prosperará. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, pentecostal é conhecido pelo barulho de glória a Deus e aleluia, irmão. Nessa noite nós somos pentecostais, cheios da unção de Deus. Aqui não tem ninguém com a boca fechada que não possa adorar e glorificar o Senhor. Eu quero te dizer algo importante. Aqui nós podemos adorar, pedir ao Senhor, porque você tem livre acesso para falar com Deus. Antigamente era o contrário. As pessoas viviam debaixo da lei. E diz a palavra de Deus que naquela época o sacerdote que ia oferecer o sacrifício, ele que ia fazer o que nós fazemos hoje, falar com Deus. Hoje nós temos livre acesso diante de Deus
para você falar com Deus. É só você abrir a tua boca e pedir para Ele derramar a bênção na tua vida. Que nesta noite Deus ele está te ouvindo o teu clamor. A tua vida na casa do Senhor, ela jamais vai ser em vão na minha e na tua vida. Porque Deus ele tem algo para você aqui nesta noite. Deus ele quer ensinar você a passar em meio à luta, em meio à dificuldade. Pode se levantar o inferno, a terra contra a tua vida, mas 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. O primeiro homem que nós vamos falar nessa noite se chama Jó, um homem muito conhecido de todos. Amém? A Bíblia diz que lá no capítulo 2, no verso 3, é algo interessante, porque não é Satanás que começa, é o próprio Deus que começa. Deus diz para Satanás: olha, Satanás, o que fazes por aqui? Observasse o meu servo Jó. É algo que Deus que começa, não é o diabo que começa, porque Deus sabia até onde Jó podia suportar tudo aquilo. Tem um louvor que diz aí: mexe com minha estrutura. Irmãos, você já parou para analisar o que é mexer com a estrutura do ser humano? Às vezes, por tão poucas coisas, nós negamos a Deus. Imagine Deus mexendo na sua estrutura, assim como Ele mexeu na estrutura de Jó. Jó não era o super-homem, Jó não era o Robocop, não era um homem de aço. A Bíblia diz que ele era um homem de carne, sangue, sujeito aos mesmos desejos, às mesmas paixões de qualquer um ser humano. E diz a Bíblia que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Mas como eu posso adorar a Deus na dificuldade, irmão? Será que é tão fácil? É porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu acabei de ler a palavra de Deus, que nenhuma arma contra a tua vida prosperará, nenhum mal contra a minha e a tua vida prosperará. Não tem doença na tua vida que vai ficar para sempre, não tem desemprego na tua vida que vai ficar para sempre. Aquilo que estamos passando hoje é para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Aleluia, Deus, eu creio. Essa é a grande experiência. E Jó, um homem muito temente, reto perante ao Senhor. A Bíblia diz, querido, que Jó, uma distância de 30 metros, você não poderia, ninguém podia falar com ele, porque 30 metros já sentia-se o mau cheiro da boca de Jó. 30 metros, você não poderia conversar com o ser humano, porque ele já fedia-se em carne viva. Mas em nenhum momento diz a palavra de Deus que Jó negou ao Senhor. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, os mais bonitos daquela época, 7 filhos e 3 filhas. Você imagina o que é para um homem, ser humano, diante de Deus, enterrar 10 filhos num só dia? Irmão, e ainda adorar o Senhor, e ainda continuar falando que Deus ele é bom. Aleluia. Mas Satanás ele tem a estratégia para usar. Deus tem estratégia, mas o inimigo também tem estratégia. E diz a Bíblia que Jó passou toda essa dificuldade, mas em nenhum momento ele negou o Senhor. Todos os momentos da sua vida ele foi fiel. E diz a Bíblia lá no versículo, lá no capítulo 42, que ele ainda morreu farto de dias. Olha como Deus é tremendo, irmão. E ainda morreu farto de dias. E Deus abençoou esse homem tanto, que tudo quanto ele tinha, Deus o deu em dobro, porque ele era fiel a Deus. A tua fidelidade com Deus, ela muda a mão de Deus ao teu favor. A nossa intimidade com Deus, ela muda o nosso quadro de vida. Aleluia. Às vezes passamos por dificuldade a qual hoje nós não entendemos. Às vezes Deus ele até tira alguém da nossa família para fazer um milagre na nossa vida. Às vezes é necessário Deus fazer algo tremendo aos olhos humanos, mas para os olhos de Deus e para o nome do Senhor ser engrandecido. Eu imagino Jó, querido, passando aquela dificuldade toda. Eu imagino o inferno festejando. Olha, ele vai negar.
agora ele vai negar. E todo mundo festejando. E eu imagino quando aquela mulher de Jó abre a boca e fala assim: ó Jó, porque tu adoraste esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu imagino nessa hora, irmão, sabe o que? Todo o inferno parado para ouvir a resposta de Deus. Mas diz a palavra de Deus que Jó lança uma palavra que cai uma bomba lá no inferno e explode todo o demônio naquele lugar. Ó mulher, o mesmo Deus te deu, Ele faz o que Ele quer, porque a minha vida é de Deus. Eu vou adorar Ele independente da circunstância. Ele é Deus da minha vida, da tua vida nessa noite. Aleluia a Deus. Irmão, nesse momento eu acredito que os diabos ficaram doidos. Esse homem não nega de jeito nenhum, não tem jeito, o que vamos fazer? Quando está tudo bom, não é bom adorar o Senhor. Quando nós estamos empregados no melhor emprego, quando nós estamos com a nossa vida estruturada financeiramente, quando o casamento vai bem, é uma maravilha. Quando está bem na igreja, é uma maravilha para adorar o Senhor. Mas e quando vem a luta? Quando a dificuldade chega, que nós queremos ver quem somos nós, verdadeiros adoradores. Falamos que amamos o nosso Deus, falamos que amamos a nossa igreja, o nosso pastor, mas quando a luta vem, nós somos o primeiro a correr. Essa é a dificuldade que temos. Falando de um outro homem chamado Abraão, homem de fé, perante a Deus. E Deus chega para Abraão e fala: olha Abraão, tu és um homem muito bem, perfeito, sucedido, mas eu tenho uma proposta para ti. Tu vais sair daqui da tua casa hoje e tu vai para um lugar. E o mais engraçado de tudo é que Abraão não questiona Deus para onde que ele ia. Se Deus fizesse uma proposta dessa para mim, eu seria a primeira a perguntar: Senhor, mas para onde que eu irei? Adorar o Senhor, irmão, quando está tudo bem é gostoso. Ouvir uma palavra de ânimo quando está tudo bem é gostoso. Mas quando está tudo ruim na minha vida e na tua vida, e às vezes queremos largar Deus por pouca coisa, porque ainda não chegou o tempo de Deus na tua vida. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, aquilo que tu veio buscar, você vai levar por todo o nosso Deus. Aleluia, Deus, eu Ele é creio. fiel, irmão. Glória a Deus. Às vezes nós achamos que nós vimos na casa do Senhor porque nós somos convidados ou porque alguém nos trouxe. Você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo te trouxe desse lugar. Você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo de Deus, Ele tocou no teu coração para que você estivesse aqui hoje falando com Ele. Quando está tudo bem, é muito bom adorar o Senhor. Mas diz a palavra de Deus, querido, que nenhuma arma pode prosperar contra a minha vida. Senhor, mas por que vem tantas lutas? Por que eu passo por tantas dificuldades? Algumas coisas são consequência da nossa própria carne. Outras coisas são diferentes para adorar o nome do Senhor. Mas às vezes nós não entendemos por que sofremos tanto e por que nada dá certo e por que tudo que eu começo eu não termino. Quando vai bem, é bom, é amável, falamos em mistério com Deus, é aquele reteté todo, sapatia no poder. Oh Jesus, tu és o Deus de promessa, aquilo que tu cumpriste, tu nunca falhar na minha vida. Mas aí depende de uma coisa, depende da nossa fidelidade também para com Deus. Ah, mas Deus disse que ainda que eu não seja fiel, Ele permanece fiel. Mas existe coisa na tua vida que Deus não vai fazer se você não der o primeiro passo para o Senhor trabalhar na tua alma nessa noite. Aleluia. Precisamos, irmão, ser renovados pelo Senhor dos Senhores. A alma do crente, irmão, está ferida diante de Deus. Precisamos de uma renovação do Senhor. Do que adianta Deus se encher de bens, te abençoar, te espartar de bens e perder a nossa alma, algo mais tremendo que nós temos é a nossa salvação. Nada nesse mundo pode pagar a salvação do ser humano. Certo dia, a Bíblia diz que lá estava aquele simples jovem dos seus 17 anos,
o sonhador que se chamava José. E diz a palavra de Deus que José passou por diversas situações, mas em nenhum momento também negou nosso Deus. Em nenhum momento. A Bíblia diz que José passou provas difíceis, mas em nenhum momento também deixou-se levar pelas coisas do mundo. E mais à frente a Bíblia fala de um jovem chamado Daniel. A Bíblia fala de três jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, e foram colocados uma prova também para ver se realmente eles adoravam a Deus em meio à adversidade. E diz a palavra de Deus que aquele rei fez uma grande festa, um grande banquete. E naquele banquete tinha de tudo que você possa imaginar, do bom e do melhor, porque era do rei, era do homem mais poderoso daquela nação. E diz a palavra de Deus que ali Deus disse: agora eu quero ver quem é Daniel, vou provar esse camarada agora, eu quero ver se realmente eles me adoram. Mas em nenhum momento Daniel, Sadraque e Mesaque se prostraram diante do rei, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Eles sabiam quem eles estavam adorando. E por não adorar, por não participar daquele manjar, por não participar das coisas mundanas, das coisas carnais, diz a Bíblia que eles foram lançados na fornalha de fogo. E diz a palavra de Deus que mandaram aquecer as fornalhas 7 vezes mais do que era acostumado. E para você ter uma ideia do que era 7 vezes mais, a Bíblia diz que aqueles homens que levaram aqueles 3 jovens, a Bíblia diz que eles morreram, eles não conseguiram, o calor era tanto, eles morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela prisão. E mandaram aquecer o fogo, aumenta o fogo, deixa dobrar o fogo. Deixa dobrar o fogo desse camarada, eu quero ver se ele adora mesmo. E diz a Bíblia que o rei estava sentado no seu trono, e de lá ele via Sadraque, Mesaque e Abednego dançando no poder dentro da fornalha. E mais à frente, daqui a pouco, o rei olha e lá tem quarto homem, o homem da fornalha. Ele está presente nesta noite, o homem da fornalha. E o rei diz assim: olha só, nós não lançamos 3 dentro daquela fornalha, porque que tem 4, e um é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Era o nosso Deus que estava na fornalha, querido. Deus nessa noite Ele está provando a tua fé, até ver onde você pode adorar o nome dEle. Adorar o Senhor quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver adorar o Senhor quando a luta ela bate na minha e na tua porta. Aleluia. Quem são os adoradores nessa hora? Irmão, quando o aluguel na sua casa não consegue ser, você fica com dor de cabeça, meu Deus, eu tenho que pagar. Quando estamos devendo e nós só achamos que Deus não vai prover, às vezes nós ficamos meio para baixo, mas Deus Ele tem nos sustentado, querido. Quando Satanás pensa que perdemos, quando Satanás pensa que nós já precisamos entregar o ponto, Deus envia um anjo e fala: leva a bênção da minha serva, do meu servo, porque eu tenho visto as lágrimas dela pelas madrugadas. Deus tem contemplado o seu choro. Não pensa você que aquilo que você tem falado com Deus tem ficado só entre você no teu quarto, não. Deus tem recebido as tuas lágrimas. Deus tem recebido tudo aquilo que você tem falado com Deus. O que basta nessa noite é você tomar posse daquilo que Deus tem na tua vida. Às vezes entramos e saímos na casa de Deus porque não recebemos a palavra de Deus, não tomamos posse daquilo que Deus fala conosco. Aleluia, Deus. Aí entramos e saímos da mesma forma e murmuramos às vezes: poxa, hoje estava tão frio, hoje não estava legal o culto. Quando você entrar com o teu coração voltado para essa obra de restauração, hoje nesse culto de libertação, precisamos de libertação todo dia da nossa alma. Precisamos ser libertos todos os dias. Precisamos de uma libertação na nossa vida. Aquele que fala que já está liberto é mentiroso. Nós precisamos todos os dias ser lavado a nossa alma, o nosso coração, para nós
temos intimidade com Deus. Aleluia. Jesus disse para Pedro: olha Pedro, deixa eu lavar os teus